Mudando de assunto, uma outra informação. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça adiou, mais uma vez, a análise do projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro. Deputados governistas tentaram impedir a leitura do relatório e atrasar ainda mais o processo. Antes da interrupção da análise, a pedido da oposição, o deputado Rodrigo Valadares leu o seu relatório. Nele, Valadares argumenta que era impossível que os envolvidos no 8 de janeiro tenham tentado aplicar um golpe de Estado, uma vez que não havia liderança ou apoio militar. O deputado também afirmou que houve rigor excessivo nas punições. O dispositivo adia a apreciação por 2 sessões da Câmara e a votação só poderá ser retomada na próxima semana. Ana Paula Henkel, a gente vê nesse caso também, né, Ana, que para além do judiciário, da total desproporcionalidade das decisões contra os réus do 8 de janeiro, também estão contra essas pessoas os próprios deputados lulistas, né? A base do governo no Congresso está sendo usada para manobrar contra a anistia. Hoje mesmo fizeram tudo que era possível para adiar a análise do projeto de lei da anistia. Então não é só o judiciário, né, mas também o próprio governo, os seus deputados, os seus senadores que estão envolvidos em manter todo esse drama do 8 de janeiro, né, Ana? É o que o Augusto sempre fala aqui, né? Essa mesma turma que apoiou os anistiados do passado, todos eles agora, muitos, né, mamando no nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos. E essa pauta, Vitor, é uma das pautas mais importantes que nós temos agora. Nós precisamos, muita gente diz que não tem que ir, até a gente dentro da direita, né, falando não tem que nem que ir para o PL da anistia, tem que cancelar todos esses processos, esses inquéritos, porque eles são ilegais, eles são inconstitucionais de fato, mas isso não vai acontecer de bate-pronto. Essa anulação desses processos, isso não vai acontecer. Então, nós precisamos pensar nessas pessoas, nas famílias que estão sem pais, sem mães, sem seus filhos, né? Pessoas que sustentam, trariam, né, o sustento ali familiar, financeiro, psicológico. As famílias estão quebradas, as famílias estão divididas, estão sofrendo. É um tempo que não volta mais para cada pessoa que está presa, mas também para cada membro dessas famílias. E existem muitas crianças que estão em total estado de abalo psicológico, porque as mães não estão em casa, os pais não estão em casa. É complicado, Vitor, a gente não simplesmente esquecer, prestar atenção numa pauta só, às vezes, no Brasil, e esquecer dessa que é uma das pautas mais importantes do momento, que é o segundo turno das eleições municipais, que seja um assunto importante, porque nós precisamos definir muito bem, né, aquele crescimento de dentro para fora, né, que até o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falava, o ministro Paulo Guedes também, mais Brasil, menos Brasília, mas a gente não pode deixar essa pauta cair no esquecimento. É um dos assuntos mais importantes e urgentes do Brasil no momento. Pois é, né, Augusto? E a Ana falando dos dramas familiares, a gente teve, por exemplo, a publicação de um vídeo tocante, que muita gente está comentando, inclusive, no chat, nas redes sociais, de uma filha de um dos réus do 8 de janeiro, uma criança de 10 anos. O próprio ex-presidente Bolsonaro se referiu a essas crianças como órfãos de pais vivos, né, para definir a situação. É uma situação que parece só ter fim caso o Congresso haja, né, Augusto? Vou contar um caso aqui que basta para essa mesma turma, que agora defende sem anistia, lutou pela anistia de um cara chamado, eu me lembro do codinome dele, eu já escrevi sobre ele, amanhã eu trago o nome completo. O codinome, veja a ironia, era Clemente. Eles decidiram que o rapaz de Bauru, que fazia parte do mesmo grupo da ALN, da mesma célula, esse rapaz chegou e disse, olha, eu não estou aguentando, não, acho que nós vamos morrer e tal, eu quero ir embora. Eu quero sair do Brasil e tal, eu fiz esse pedido. Foi julgado por esse Ângelo Eugênio, sobre o prenome do cara, Clemente, com mais 2, e esses 3 decidiram, na ALN, que o rapaz era um traidor, por querer sair, porque tinha informações sobre a organização. Esses 3 decidiram, sob o comando do Clemente,
que ele seria assassinado, eles se marcaram o encontro. Aqui no centro de São Paulo, o Clemente se gabou o tempo todo em empregos públicos arrumados pelo PT. Ele já morreu há algum tempo, há uns 5 anos. Foi candidato a vereador pelo Rio. Nesse dia ele se gabava de ter se incorporado ao grupo de execução, além de participar do julgamento como uma espécie de promotor. E assassinaram esse rapaz que tinha 20 anos. Carlos Eugênio Paz, Augusto, qual é o nome dele? Carlos Eugênio, exatamente. Carlos Eugênio, ele tem um outro nome antes da Paz. É isso aí. O Clemente. Esse cara foi candidato, não conseguiu se eleger, morreu em sossego ali, em Ribeirão, ocupando um emprego emprego arrumado pelo PT. Esse cara, os seus amigos, os que participaram desse horror, são contra a libertação do pai dessa criança, né? É o pai. E de tantos outros ali, casos absurdos, que continuam na cadeia. Essa é a esquerda brasileira revolucionária. Você, Silvio? O Brown, olhando do ponto de vista do Congresso Nacional, eu acredito que a anistia ela é inevitável, vai passar, mas antes teremos a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira tem negociado isso ali no varejo. Enfim, eu acho que é uma pauta que só vai acontecer no ano que vem. Pode até avançar na CCJ agora, temos lá a Carol Detone, o parecer do Valadares que você citou agora, mas eu acredito que no plenário, só no ano que vem. Não estou fazendo nenhuma profecia, mas sim analisando um pouco da matemática, do xadrez da eleição para a presidência da Câmara, porque é uma pauta caríssima para o PL, por exemplo, que tem quase 100 cadeiras, 100 votos. É uma pauta importante para parlamentares desse centro-direita, esse centrão. Então, é claro que o Arthur Lira, para fazer o sucessor, ele quer esses votos. Ele vai se comprometer com a pauta, o candidato dele também, então ela avançaria no ano que vem. Isso é mais ou menos o que a gente ouve em Brasília, Brown. Diga, Piotr. Não, e outra, né? Por que não colocar em votação? Por que ficar protelando isso daí? Porque sabe que vai perder. A esquerda sabe que vai perder. Como, por exemplo, teve também a história do PL 2630, né? O PL das fake news lá, a gente chamava de PL da mordaça, né? Porque é exatamente isso que ele pretendia. Decidiu não colocar em votação porque sabia que ia perder. Ali foi um cuidado do Arthur Lira. Neste caso, é uma pressão por parte da esquerda, dos perdoados que não perdoam, como tem um artigo do Augusto aqui na Revista Oeste, em que eles continuam com isso. Não há nenhuma humanidade nessa gente. Aliás, não é que não há humanidade, não há sequer aplicação do direito. Eu vou lembrar de novo o caso daquela menina, a cabeleireira que pintou lá de perder o Mané, a estátua da justiça, que já está limpa de novo. Eu vou insistir nessa história porque é desses casos assim grotescos do tratamento que a justiça dá. A Débora dos Santos é mãe e tem 2 filhos menores de 12 anos. A justiça entende claramente, já há precedentes, isso está pacificado no Supremo Tribunal Federal, que neste caso a prisão provisória, a prisão preventiva dela pode se transformar automaticamente em prisão domiciliar. Isso pouparia, obviamente, as crianças da ausência da mãe por um crime que, convenhamos, né, ela pintou a Têmis com batom. Escreveu uma frase que nem é dela. Ela está sendo punida o quê? Porque roubou a frase do ministro Barroso, que foi ele quem disse isso nas ruas de Nova York, lá em 2022, se não me engano, final de 2022, o começo de 2023. Essa menina não é beneficiada por isso, por esse entendimento da justiça. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, vai lá e diz o seguinte: não, mas o advogado só traz sempre o mesmo argumento, mas é este o argumento é a lei, o pacificado no Supremo. Tem que repetir isso 1000 vezes. E a PGR vem com essa desculpa. Enfim, e temos os casos todos que só se avolumam, né? Quer completar, Augusto? Para completar a ficha do criminoso, do assassino, o nome dele era Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz. Clemente e da Paz de outro lado. É isso aí.